E a gente tem que ficar calmo, a gente tem que ser um homem, a gente tem que ser um homem. Eu não sou Gustavo Machado, gente, vocês vão me desculpar, não sou Gustavo Machado. Não sou, não sou. Então, olha só, é parte de um projeto de interpretação do significado da figura de Protágoras na história da filosofia. No projeto original da tese, tinha-se a ilusória pretensão de elaborar uma interpretação das diferenças de significação da figura de Protágoras, em especial das diferenças de leituras das teses atribuídas a Protágoras entre o corpus platônico, o corpus aristotelicum e o corpus sextus empiriti. Quer dizer, eu ia falar assim, ó, eu ia fazer uma tese sobre Protágoras, né? E aí, cada corpus é um corpus diferente, cada abordagem é uma abordagem. Eu vou mostrar assim, olha como é que a figura de Protágoras é representada em cada um desses corpos textuais. Veja que eu adoto tanto a premissa da morte do autor que eu não falo na obra de Platão, eu falo do corpus, eu redireciono a minha linguagem para dizer, estou falando dos conjuntos que foram identificados tradicionalmente como obras X. Obras X. Eu não estou falando que as obras X são do autor X, porque eu sei das limitações dessa afirmação. E aí os caras me tiram como uma criança boba que não consegue identificar o problema da subjetividade na leitura dos textos. Gente, assim, vocês nem me conhecem, pô. Vocês nem me conhecem. Então, ó, mas após a qualificação, a tese foi reduzida à proposição de exegese sobre o uso da figura de Protágoras no Protágoras apenas, do corpus platônico inteiro, e tentando abordar outras obras de maneira lateral. Então eu diminui o escopo para caramba, porque tentar falar de Protágoras em todas essas obras ou ia ficar um trabalho mal feito, ou ia estar só errado, né? Então eu teria que passar anos e anos. Lembra que eu falei para vocês sobre quer dizer, o projeto original, esse projeto aqui, que eu queria fazer quando eu entrei no doutorado, esse projeto que eu queria fazer, eu precisaria de pelo menos 10 anos para fazer. Não 4. Eu precisaria de pelo menos 10 anos de dedicação à obra para fazer. Entenderam? E aí eu falo para vocês, vale a pena isso? Então, assim, eu precisaria pelo menos de mais uns 2 anos para fechar Protágoras no corpus como um todo, do Platão, para depois ir abordar as outras. Aí, depois de 10 anos, eu ia falar, gente, eu tenho bastante consciência da minha tese, que nem isso é certeza absoluta, né? Mas eu tenho bastante confiança sobre a minha leitura, a minha tese, sobre a figura de Protágoras na filosofia antiga, nos principais corpos da filosofia antiga, como ela foi utilizada. Eu precisaria de 10 anos para fazer um trabalho sério nisso. Aí eu falo, aí você vem na internet falar sobre os problemas de como a pós-modernidade bagunça esse projeto, e aí o pessoal fala que eu estou inventando. Aí eu falo, cara, vai estudar filosofia para quê, entendeu? Qual é o objetivo? Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Mas, ó, após a qualificação, a tese foi reduzida à proposição da exegese sobre o uso da figura de Protágoras no Protágoras, que culmina na interpretação de uma função unitária dessa figura no diálogo, e como tal instrumentalização, ou seja, eu estou falando sobre uma obra só, e como ela, eventualmente, ela toca a outras obras. Eu não teria como fazer uma tese, em 4 anos, sobre todo o corpus platônico. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se você for fazer um trabalho sério, né? Se você for fazer um trabalho sério. A abordagem levou a uma concentração no tema da unidade da excelência neste diálogo, que propõe-se aqui deve servir de iluminação para a compreensão da unidade das virtudes morais, em especial sabedoria e coragem, também em Lax e na República 4. Aquele projeto total sobre o significado da figura de Protágoras na história da filosofia, de onde emerge como minúscula parte da presente tese, tem localização histórica. Né? Então, eu sei que a gente tem lugar de histórico, fala no tempo, está falando respondendo outros autores, encontrando-se em um cenário no qual nomes importantes do scholarship têm retomado e incentivado análises das figuras e teses atribuídas à sofística, destacando alguns aspectos positivos de sua contribuição para a história do pensamento. É digno de nota que Careford tenha sugerido na prática, em 1981, a necessidade de um
âmbito de pesquisa em exegese e história da filosofia que fosse renovado em seus pressupostos, de modo que novos intérpretes especifiquem, por pessoa, as análises das teses atribuídas àqueles identificados como pertencentes ao assim chamado movimento sofista, sem um juízo prévio negativo sobre essas figuras. Na história da presente tese, o projeto de interpretação do significado da figura de Protágoras em tão amplo conjunto de textos emergiu, aquele projeto inicial, como vontade de simplesmente responder o que o Kierkegaard disse. Ele faz assim, ó, sobre os sofistas, há um monte de mentira, há um projeto de recuperação que está acontecendo. Esse é o texto de Kierkegaard chamado O Movimento Sofista. E ele fala, agora, daqui para frente, seria interessante que outros autores se concentrassem em cada um dos sofistas e falasse cada um, fizessem pesquisas isoladas sobre cada um. Então, o meu projeto de pesquisa é vinculado a essa intenção do Kierkegaard lá em 1981 de criar uma reavaliação, que ele faz uma genérica e depois sugere. E outros acadêmicos deveriam fazer cada um uma reavaliação individualizada. O meu projeto fazia parte disso. Aí eu digo, houve, então, um encontro com o óbvio. Ao constatar que a pretensão de produzir uma interpretação sobre a figura de Protágoras em 3 corpora distintos era não mais do que uma utopia concreta, que serviu apenas para eu pensar, né? Coloco a cenoura lá na frente para começar a trabalhar, aí depois eu percebi, não dá para fazer. Que serviu para impulsionar a atividade laborativa. Utopia concreta é de quem, gente? É de Walter Benjamin. Eu jogo os autores fora? Eu não uso, eu não uso nunca. Eu acho que todos eles são completos imbecis. É claro que quando a gente está aqui, né, na internet, a gente faz piada, a gente exagera, né? A gente fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, não dá para se basear só nesse autor. Mas eu uso na academia, pô. Eu uso na academia. Tá bom, mas tá bom. Aí o pessoal não conhece a gente, enfim. E a gente tem que ficar calmo com isso. A gente tem que ficar calmo, a gente tem que ser pacifista, a gente tem que ser pacifista. Ó, que você viu para impulsionar a atividade laborativa, percebi que tal trabalho jamais seria realizável no tempo esperado para a produção de uma tese como essa. Diante dessa constatação, o escopo da tese se reduziu consideravelmente e se reestruturou. Primeiramente, foi excluída a pretensão comparativa maior. No projeto inicial, pretendia-se, a partir das menções a Protágoras na obra atribuída a Platão, a Aristóteles e a Sexto Empírico, reconstruir 3 respectivas imagens unitárias. Quero que eu estou falando de falar disso como um corpus e não como um autor, né? Isto é, o Protágoras de Platão, o Protágoras de Aristóteles e o Protágoras de Sexto Empírico. Depois disso, elas seriam comparadas entre si para buscar suas compatibilidades e dessemelhanças se houvessem. Ou seja, ele não poderia falar de um Protágoras histórico de maneira imediata, mas de uma reconstrução hipotética de maneira mediata a partir de corpos diferentes textuais. Eu estou considerando todas as premissas. Não dá para chegar no passado como ele foi. Estou considerando todas elas. Certo? Então, a minha discussão com a pós-modernidade não é simplesmente fingir que ela não existe. É levar a sério os argumentos e ainda assim tentar se aproximar da verdade. Ainda assim, no final, você falar assim, mas eu consigo elaborar uma hipótese de quem possivelmente era o Protágoras. Se você tem um Platão que fala X, um Aristóteles que fala Y e um Sexto que fala Z, essas coisas não são iguais entre si, eu posso tentar olhar para essas figuras e falar, olha, deveria ter mais ou menos um cara que embaçado, né? Eu não consigo enxergar a cara exatamente dele, mas embaçado ele deveria pensar mais ou menos assim. Entende o que eu quero dizer? Isso é o trabalho que eu levei 4 anos para fazer. Os caras tirar onda com a minha cara, dizendo que eu jogo os caras tudo fora, que eu não leio os caras, que eu finjo que eu não vi as críticas. Eu parto deles, gente. Eu parto deles. Só que eu estou dizendo, você não pode partir disso e depois cair em Nietzsche e dizer assim, simplesmente eu vou pegar Eurípides e vou ler com a minha bunda e vocês lidem com isso, certo? Não num trabalho acadêmico. Não num trabalho acadêmico. Alguém pode querer fazer isso? Pode, então pluralidade pelo menos, gente. Tem um monte de gente fazendo isso, pegando os autores e falando assim, Platão e o capitalismo. Tá bom, faça isso se você quiser. Mas se tiver alguém que quiser fazer outra coisa, é mal visto na universidade. Se tiver alguém tentando reconstruir mesmo, é mal visto, gente. O Oswaldo teve aqui no canal e ele falou, cara, esses caras estão tudo doidos, estão dizendo que o autor morreu, não existe mais, não tem o que fazer, interprete do jeito que você quiser, pegue a Bíblia e crie a interpretação na sua cabeça. Você não precisa justificar, você pode dizer que Jesus Cristo
Jesus Cristo era o defensor de uma revolução comunista em que ele seria a liderança. Não disse não, gente. Não, mas se eu quiser, eu posso dizer isso. Não tá, você está inventando, pô. Você está inventando, você está fazendo releitura. Enfim, e hoje dizer isso que eu estou dizendo é mal visto na universidade. Depois disso, elas seriam comparadas entre si para buscar suas compatibilidades e dessemelhanças, se houvesse. Se houvesse. Né? Então, eu não posso dizer, porque eu não fiz a pesquisa ainda, né? Então, não posso dizer no detalhe. Eu tenho certeza que tem diferença e tem semelhança, mas quais são, esse seria o objeto da pesquisa. Né? Como dito, constatei que tentar executar todas essas atividades em curto período e com pouca experiência seria algo notadamente absurdo, pois seria necessário... Aqui, porque eu sou muito arrogante, tá? É por isso, porque eu sou muito arrogante. Então, pois seria necessário optar entre duas alternativas para operar reconstruções hipotéticas como essa. Ou seria preciso fazer uma discussão hercúlea com a unidade de cada uma das três corpora, ou então, sem justificação adequada, tomar como pressuposto que cada um dos corpora cria uma representação unitária de Protágoras, o que não é necessário, porque você pode ter dentro de uma mesma de um mesmo corpo que é atribuído ao autor visões diferentes. O Protágoras no Protágoras de Platão não é o mesmo Protágoras que no Teteto. Então você não pode ir de partida achando que o autor tem a mesma visão sobre a personagem Protágoras quando tem essas duas obras. Pode simplesmente não ser verdade. Você tem que provar que há uma continuidade entre uma coisa e outra. Você tem que demonstrar, olha, essa personagem que aparece aqui tem os mesmos pressupostos, tem a mesma linha de raciocínio que essa que aparece nesse outro texto. Pode não ser real isso. Então é uma dificuldade fazer um trabalho desse. A primeira opção seria factível. A segunda, a primeira opção, né, fazer análise hercúlea, não seria factível em 4 anos. A segunda empobreceria a análise e, na pior das hipóteses, até invalidaria a pertinência das comparações, porque você estaria fazendo simplificações grosseiras. Então, a primeira redução do projeto implicou em excluir da tese a reconstrução da imagem de 2 das 3 imagens de Protágoras e concentrar o foco na análise apenas no corpus platônico. A opção soou intuitiva em razão de 2 aspectos. Aí eu explico aqui por quê, porque eu já estudei Platão e etc e tal. Fixada a ideia de que a tese abordaria Protágoras em Platão, era necessário lidar com o problema da unidade de um corpus antigo. A noção de unidade de um corpus literário, de qualquer sorte, já pode ser intrigante e levar a questões em muitos aspectos. Aí, olha só, em uma rápida pesquisa na internet, é possível verificar que a literatura universitária brasileira gera muita discussão sobre a morte do autor de Roland Barthes e o pequeno texto O que é o autor, de Michel Foucault. Mas as questões e problemas se multiplicam consideravelmente quando estamos a tomar por corpus de uma análise um conjunto de textos antigos. Então, falar de morte de autor já é uma coisa que está na moda, é o zeitgeist do nosso tempo. Eu estou falando, quando você fala de um corpus de milênio para trás, pula milênio, salta milênio, aí é que é bem mais antigo, é muito mais difícil você falar que isso é a obra de um autor só. Então, de textos antigos, composto por peças individualizadas, muitas das quais, vez ou outra, no saltar dos séculos, têm a autoria questionada. Além disso, como é sabido sobre o corpus platônico, não há apenas o problema da discussão sobre a autoria, mas também é preciso lidar com a tendência histórica da problematização da ordem de produção do autor. Aí, veja, eu não só... Eu critico do lado de cá, dizendo assim, ó, morreu o autor, não dá para fazer nada, eu critico isso. Mas eu estou falando, olha, isso é um problema que o nosso tempo ele lida com ele. E eu não posso ignorar esse problema. Então eu considero isso, e por isso que eu tenho que fazer toda essa análise de quando eu estou falando de corpus platônico, quando eu estou falando de autor platônico, estou falando de conjunto textual. Eu parto dessa premissa, que é a premissa do Barthes e do Foucault.